Boa tarde. Vamos iniciar essa live, essa sequência de lives. Será uma sequência de lives sobre virtudes. Bom, essa sequência de lives que eu vou fazer aqui no Instagram, também vou gravar, produzir conteúdo pro YouTube, é sobre virtudes. Todo santo dia uma virtude. Todo santo dia uma virtude. Então, eu vou fazer também todo santo dia uma live. Pelo menos no dia da semana, de segunda a sexta. E cada dia eu vou escolher uma virtude central para falar. Lógico que eu vou abordar outras virtudes também, abordar o assunto de virtudes no geral, mas eu vou escolher cada dia uma virtude diferente para poder ser o tema central. E a virtude que eu escolho de hoje é simplesmente a mais importante de todas. É a mais central, é a mais básica de todas as virtudes, que é a virtude do amor ou da caridade. Ou como o pessoal diz aqui em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, do amor. É uma brincadeira aí que eu sempre faço, porque meu sotaque é um sotaque do interior do Rio, amor. E vim para São Paulo, o pessoal fala amor aqui. São Paulo, Minas, pessoal do interiorzão do Brasil. Apesar de eu ter o sangue mineiro e minha família ser uma família de origem mineira, eu acabo tendo esse sotaque mais acariocado por ser do interior do Rio, de Barra Mansa. Por que a virtude do amor? O amor, a caridade, que pode ser uma outra tradução dessa virtude, né? Caridade, se a gente for pensar bem, né, na verdade existem diferentes tipos de amor, como o Lewis fala, né? São 4 tipos fundamentais de amor, entre os outros. A caridade, ela é considerada como a manifestação mais plena, mais perfeita do amor. E o amor, ele é central para a manifestação perfeita de qualquer virtude. Então, primeiro acho que compreende a gente estabelecer uma premissa aqui, né? O que é virtude? O que é virtude? Virtude, ela é uma disposição contínua para um bem. Contínua, repetitiva. Ela é uma disposição interior nossa, que é manifestada nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, para o bem. Então, quando a gente fala de virtude, no geral, no imaginário popular das pessoas, em geral, tem a ideia de que virtude é uma qualidade, é uma coisa boa que a pessoa tem. A virtude, ela é uma disposição contínua para o bem. É como diz São Tomás de Aquino, um hábito operativo bom, que nos inclina para o bem. Então, a virtude, ela é quando a gente começa a repetir e repetir e repetir um ato bom, e aquilo se torna um hábito, e depois aquele hábito acaba entrando e fazendo parte da gente. A virtude do amor também é assim, também é dessa forma que se estabelece. Ela também se estabelece pelo hábito, pela repetição. O que é o hábito? É a repetição de um ato. Se eu faço um ato de amor hoje, fiz um ato de amor. Isso é bom? É bom. Mas ainda não é uma virtude, não é nenhum hábito. Se eu repito esse ato de amor, e depois eu repito de novo, repito mais uma vez, e vou repetindo, e repetindo, e repetindo, aquilo vai se tornando um hábito. Eu vou meio que me acostumando, me habituando a amar. Aí, a partir desse hábito de amar, eu começo a ter uma inclinação para esse amor. Então, na dúvida, como eu estou acostumado, habituado a amar, eu vou tender a amar. E aí, quando eu vou repetindo isso mais vezes e mais vezes e mais vezes, no fim das contas, toda vez que eu tiver dúvida, eu já vou estar amando. Ou mais, né? Eu não vou nem chegar num ponto de ter dúvida. Eu vou estar naturalmente, entre aspas, inclinado a amar, sempre. Então, se eu estou acostumado a fazer, ou habituado a fazer atos de caridade, na dúvida, eu vou tender a fazer atos de caridade. Isso é um hábito.
E se esse hábito ele persiste, começa a entrar em mim, então fazer parte de mim, fazer parte da minha personalidade, fazer parte de quem eu sou, fica meio difícil de dissociar. Olha, o Renan é uma pessoa que está habituada a amar. Então, toda vez que alguém chega perto de mim, sente que eu amo, percebe que eu amo, vê que eu amo, meus atos são de caridade, são de amor. E aí, o que acontece? Isso daí é a constatação de uma virtude. Então, o amor, por que ele é o principal, o mais importante, a virtude mais central de todas? Porque ela é a finalidade de todas as virtudes. Todas as virtudes, elas são uma disposição para o bem. E o amor é essa disposição para o bem por excelência. Em primeiro lugar, o amor a Deus, e por semelhança ao amor de Deus, ao amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Bom, eu me amo porque eu sou semelhante a Deus. E eu amo as pessoas à minha volta porque elas são semelhantes a Deus. E isso daí marca uma coisa que é fundamental na virtude do amor, que ela é uma virtude teologal. Então, nós temos a virtude, a ideia de virtude, as teorias sobre virtudes remontam ao tempo de Aristóteles. Quer dizer, são até anteriores a Aristóteles, mas Aristóteles é quem organizou isso daí da melhor forma e da forma que São Tomás de Aquino passou a usar depois, e que muitos filósofos e santos da igreja passaram a usar depois. Então, Aristóteles ele organizou as virtudes dessa forma. Então, a virtude, ela como teoria, como uma ideia sobre a vida, sobre uma forma de viver, como parte dessa ideia de um jeito certo de se viver, que é a ética, existe desde pelo menos a época de Aristóteles, certo? E então se pensou muito sobre as virtudes, na prática, na teoria, as virtudes aplicadas, quais eram as virtudes principais, quais eram secundárias, quais eram as virtudes mais importantes, quais eram menos importantes, quais virtudes eram centrais, quais virtudes se aplicam a determinada esfera da pessoa humana e quais se aplicam a outra dimensão da pessoa humana. Então, existe um grande conhecimento milenar, ocidental e oriental também, mas sobretudo ocidental, um grande conhecimento milenar sobre as virtudes. E eu quero compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento, aquele pouco que eu conheço, aquilo que eu já estudo virtudes há pelo menos uma década. Então, a partir dessa experiência prática que eu tenho, de aconselhar sobre virtudes na psicoterapia, de estudar sobre virtudes, de tentar aplicar virtudes na minha vida, de observar as virtudes nas pessoas próximas a mim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas virtuosas, principalmente depois de um tempo para cá, que eu passei a conseguir ter mais consciência de observar essas virtudes nas pessoas. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco do que é essa virtude na prática, o que é a aplicação dessas virtudes, de cada uma dessas virtudes. Então, na teoria das virtudes, a gente tem uma distinção básica mesmo, de que existem virtudes que são morais, ou humanas, ou cardeais, né? Pode-se dizer assim. São as 4 virtudes cardeais: a justiça, a temperança, a fortaleza e a prudência. Essas virtudes, elas são cardeais porque elas são centrais e elas têm outras virtudes morais anexas a elas. E também temos as virtudes teologais, são a fé, a esperança e o amor, a caridade. Inclusive, São Paulo fala que o amor é a mais importante de todas elas. A fé, a esperança e o amor são importantes, porém o amor é mais importante de todos. Inclusive tem um trecho belíssimo lá da Carta de São Paulo aos Coríntios, falando sobre o amor, como o amor é bom, como o amor é sacrifício, como o amor é um fogo que arde sem se ver. Brincadeira. Isso aí é legião urbana. Mas o amor,
como que o homem, por mais virtuoso que seja, ele sem o amor, ele não... As virtudes, elas são limitadas, elas são muito... tem um teto muito baixo. O amor é que dá a perfeição para a virtude. Então, se a virtude é uma disposição para o bem, pensa no bem dessas duas formas, né? O bem, ele pode ser o bem, que é o contrário do mal, ou o bem, ele pode ser algo que a gente busca. Um bem é um bem patrimônio, um bem patrimonial, por exemplo, um bem móvel ou um bem imóvel. Entende? Então, o bem, contrário do mal, também é um tipo de patrimônio. Também é algo que a gente busca, como obter uma certa posse sobre ele. Então, o sumo bem é Deus. E toda a nossa busca, ela é uma busca, no fundo, uma busca de Deus. Todos os bens que a gente busca, de certa forma, são bens intermediários para a gente alcançar Deus. Então, nós precisamos ter isso em mente, de que alcançar a Deus é através do amor, de que buscar um bem, desejar um bem, querer aquele bem é amar, de certa forma. É, de certa forma, amar, mesmo que seja parcial ou imperfeito. É, de certa forma, amar. Então, buscar um bem é amar algo. Então, a virtude, que é essa busca, essa nossa inclinação ao bem, é, de certa forma, um amor. Então, quando a gente busca a justiça, a gente quer ter a virtude da justiça, ou a gente tem a virtude da justiça, ou seja, busca que a justiça seja feita, de certa forma, a gente está amando a justiça. E a justiça também é um atributo de Deus. Também é atributo de algumas pessoas. Algumas pessoas são mais justas do que outras. Então, a gente está amando, nós estamos amando a justiça. O amor, ela é uma virtude que é central e é fundamental para todas as outras virtudes. Certo? Eu vi um comentário aqui. Os dons que recebemos de Deus se convertem em virtudes ou separamos os assuntos? Exemplo, amar é dom, virtude ou ambos? Sim, ó, os dons, dom é meio que talento. E talento é um meio para alcançar algo. Então, a virtude também é um dom, também é um meio, é uma ferramenta para a gente alcançar algo. Certo? Só que aquilo que é um meio também é uma finalidade. Por exemplo, eu quero uma chave de fenda. A chave de fenda é um meio para eu fazer alguma coisa, para eu mexer com um parafuso em alguma peça, para arrumar alguma coisa. Só que ela também é um bem. Quando eu compro uma chave de fenda, eu sou dono daquela chave de fenda. A virtude, ela também é assim. Ela também é algo que a gente pode se apropriar deles, é um bem também, mas ela é um bem que é um meio para um bem maior. Todos os bens menores são meios para um bem maior. Entende? Então, as virtudes, elas são um meio para se manifestar. Qualquer virtude, ela é um meio um pouco maior ou um pouco menor para se manifestar na virtude do amor. E o amor, ele é um amor ao próximo e um amor a Deus. Sobretudo, o amor a Deus, que é a finalidade última. Então, a finalidade última da virtude, que às vezes a gente nem consegue enxergar, é amar a Deus. Certo? Mas é aquilo. Às vezes a gente está no pé da montanha e não consegue enxergar o topo da montanha. A gente só consegue enxergar o próximo passo, ou a próxima etapa da escalada. Essa da montanha, eu vou entrar nessa história da montanha outras vezes, porque a gente nem sempre precisa enxergar o topo para a gente buscar o topo. A gente só precisa saber que o topo está lá, que o topo existe e que tem como chegar. Beleza? Bom, acho que para uma live introdutória, para se introduzir a ideia das virtudes, o assunto das virtudes, tá um bom começo, né? Bom, o amor, ele é aquilo que direciona, aquilo que é central em todas as virtudes. Toda virtude, ela é a busca de um bem.
Ela é a busca de um bem, é uma busca contínua, uma disposição contínua para o bem. Ele é contínuo por quê? Porque nós começamos a repetir, e repetir, e repetir, e nos habituamos a buscar o bem. Certo? Bom, é uma busca contínua e intencional para o bem. Nós temos a intenção de alcançar determinado bem. O amor é o bem do outro. É o bem para o outro, para a outra pessoa. Simplesmente por aquilo que a pessoa é. Então, eu amo a Deus porque Deus é Deus. Eu amo a pessoa à minha volta porque essa pessoa é uma pessoa. Ela tem a sua dignidade humana e ela é imagem e semelhança de Deus. Ok? Então isso, na teoria, está resolvido, né? E na prática? Na prática, o amor, como ele é um hábito, o hábito é uma sequência de atos, não é? Então o amor, ele também é manifestado a partir dos atos, da repetição de atos buscando o bem para a outra pessoa. Então, se eu ajo, se eu decido e tenho a intenção do bem para outra pessoa, e eu ajo e repito, e ajo de novo, e ajo de novo, e ajo de novo, aquilo começa a se tornar um hábito de amar. Certo? Então, o amor, ele vai existir na intenção, no sentimento, né, na emoção, nas paixões, no afeto, mas, sobretudo, vai precisar existir no ato, e não só num ato emocional, num ato intencional, num ato de pensar bem sobre a pessoa, ou de desejar a pessoa, ou de sentir amor, sentir desejo da presença, sentir desejo do bem para aquela pessoa. Isso também é um movimento, também é um tipo de ato, mas sobretudo nos atos materiais, concretos que a gente faz. Então, repetir esses atos de amor faz com que a gente crie o hábito de amar. E esse hábito de amar vai se converter em uma virtude de amar. Quando você olhar para si mesmo e falar assim, eu não sei quem eu sou sem amar. Pô, amar faz parte de mim. Então, eu adquiri essa virtude de amar. Certo? Ou a virtude da caridade. Então, olha, como essa sequência de lives, ela vai ter muitas lives, muitas, tipo, dezenas, talvez a gente passe da casa das 100, mas terão dezenas de lives. Então, me acompanhe dia após dia aqui, para você ir se aprofundando nesse conhecimento teórico e prático sobre as virtudes. Tá bom? E aí, no que isso vai ajudar? Porque quando a gente tem clareza e quer agir intencionalmente em busca de uma virtude, é meio passo, é meio caminho andado para a gente conseguir alcançar aquela virtude, ou pelo menos treinar, né? Exercitar aquela virtude. Então, essas lives serão uma provocação para que você exercite as virtudes, para você se tornar uma pessoa virtuosa, uma pessoa melhor e, por consequência, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada, já que essa é uma das finalidades da virtude. A virtude é aquilo que ajuda a pessoa humana a encontrar a felicidade, a eudaimonia, a realização. Enfim, é lindo, não é? A Raquel comentando aqui, que lindo isso. É lindo mesmo. E uma das coisas que as virtudes buscam é a beleza. Não só o bem como o contrário do mal, mas a beleza e a verdade são bens, são coisas que nós buscamos a partir do exercício das virtudes também. Então, é para ser bonito mesmo. Às vezes parece feio, né?
muitas vezes a virtude parece algo feio. Você tem que se sacrificar, tem que se sentir incômodo, e tem que isso, tem que aquilo. E parece feio, mas no fundo é bonito. E é a beleza que nós buscamos. Então o sacrifício ele só vale se ele é em vista de um bem maior. Um bem que é muito mais bonito do que a dor. A dor é feia, mas o bem que a dor conquista pode ser bonito. Entendeu? Bom, mas esse é assunto para outra live. Então me acompanhe, pessoal do YouTube também. Acompanhe, a gente vai publicar sempre esses vídeos no YouTube. Fiquem com Deus, boa tarde para vocês e amanhã, 1h30 da tarde, de volta à live. Todo santo dia uma virtude. E a virtude de amanhã será a virtude da esperança. Tchau, tchau.